Bom, eu tava fazendo um vídeo desse processo aqui, porém eu perdi o vídeo, a gravação que eu tinha feito até aqui. Então eu vou finalizar essa e eu vou ver se eu consigo lembrar tudo que eu falei e falar nesse próximo vídeo. Então acompanha aí e aí os próximos eu refaço com as dicas e com as técnicas, tá bom? Bom, basicamente, o que eu fiz? Na verdade, eu estou testando algumas pontas. Como esse pirógrafo ele é novo, eu não sei muito bem como que vai responder cada ponta e tudo mais, então eu estou fazendo testes, né? Basicamente, eu passei o desenho com a lápis e aí, com uma temperatura leve, eu fiz a marcação, exceto na parte do tronco aqui, algumas partes onde já tem preto, eu já fiz uma marcação mais forte, mas no geral eu fiz essa marcação bem de levinho aqui, para que depois eu consiga passar a tonalidade, a luz e sombra e tudo mais. Então vamos ver como que tá essa temperatura, e aí eu vou preenchendo. Onde eu vejo no desenho que é preto, 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 eu já posso carregar bem a mão, aqui não tem problema. Então eu venho aqui, ó, e eu posso carregar mais, ó. Essa aqui ela é boa porque ela não fura tanto, porque ela é chapada, né? A pontinha, ela é bem plana. Ela serve exatamente para isso, só pra gente tingir a madeira. Vou precisar de um ring light novo para fazer isso aqui, gente. Mas vai dar certo. Eu vou aumentar um pouquinho, tô achando um pouco leve demais, pelo menos para esse preto. E a textura dá para ir fazendo já também. O ideal é assim, a gente pegar todas as áreas que são bem pretas, que são bem escuras, e já preencher elas todas. E aí depois vir nos tons mais fracos, porque senão eu vou ter que ficar o tempo inteiro ou controlando muito com a mão, que nem sempre é possível, ou mudando a temperatura na fonte aqui toda hora. E eu não quero ter que ficar regulando e fazendo isso todo o tempo. Eu quero ser o mais produtivo possível. Aqui, ó, percebe? Aqui é um plano que tá atrás, que é o rabo da arara, ele tá atrás. Então, tudo que tá ao fundo, a tendência é que seja mais escuro, ou a gente precisa deixar mais escuro para dar uma noção de profundidade maior. Como o tom, ó, se você reparar, o tom aqui, ó, no desenho, no tronco e no rabo é praticamente o mesmo tom, ele vira uma coisa só. Mas eu quero dar o efeito de profundidade, então no tronco eu vou deixar uma leve linha mais clara do lado do contorno, que é como se fosse uma luz refletida, tipo uma luz que está batendo em algum objeto, em alguma coisa ao redor e está refletindo ali naquela sombra, e aí vai gerar um efeito tridimensional. Mas primeiro eu vou carregar aqui no rabo para ficar mais escuro essa linha aqui, ó. Vou deixar mais homogêneo. Tá vendo? Aí o que eu vou fazer aqui? Não sei se vocês já viram o outro vídeo que eu falo de luz e sombra e tal. Então, ó, eu vou traçar uma linha, ó, uma linha bem clarinha. Deixa eu pegar um limpa-tipo aqui para tirar o resquício do lápis aqui, para vocês enxergarem melhor. Tá vendo? Ó, eu fiz uma linhazinha aqui, bem de leve. E aí eu vou escurecer daqui pra cima, tá? E aí depois ali eu vou pintar. Mas primeiro eu vou fazer o preto aqui. Tá vendo? Tá ficando uma linha feia aqui, uma linha branca. Mas depois eu vou deixar ela quase preta, só que num tom abaixo desse tom escuro aqui, pra dar o efeito tridimensional que eu quero de profundidade. Então aqui eu já não preciso mais, como não tem o rabo aqui atrás, aqui eu já posso carregar bem, ó. E eu já uno ali em cima. E a gente já vem fazendo uma textura. Mas ainda tô achando essa ponta muito leve. Se eu pegar uma outra ponta, acho que eu faço mais rápido ainda. Não adianta, eu recebo muita mensagem nos vídeos perguntando qual o pirógrafo que você usa, qual a marca, qual isso, qual aquilo. Gente, a marca é o de menos, porque o pirógrafo em si ele é uma resistência que está aqui que vai aquecer a ponta.
Então, todo pirógrafo ele vai ter, assim, a diferença é que uns vão ter uma resistência que vai durar um pouco mais, outros menos, mas qualquer coisa é só você trocar a resistência ou comprar outra caneta dessa aqui, que não é tão caro. Mas costuma, se cuidando bem, costuma durar bem. O que eu usava antes era um Palante. Esse aqui já é um chinês. Eu comprei esse porque ele vem duas canetas, então eu consigo trabalhar com duas pontas e facilitar o processo. Mas nada adianta você ter o melhor pirógrafo se você não tiver a técnica do desenho, que é a técnica do desenho que eu vou aplicar aqui no princípio da queima da madeira. Eu estou queimando a madeira, mas o princípio é o princípio do desenho, de luz e sombra. E se você não sabe sobre luz e sombra, entra no canal que tem alguns vídeos que eu falo sobre valor tonal, o básico do desenho. Se você aprender isso, você consegue fazer qualquer coisa. Esse aqui é bom para fazer textura. Quando inclina mais, pega na lateral dele, dá para fazer umas linhazinhas assim. A ideia aqui não é ficar idêntico ao desenho, mas é aplicar a técnica da luz e sombra para que eu chegue no resultado próximo. E aí a minha técnica, é o meu traço, digamos assim, né? Traço, a gente costuma falar de traço, né? Mas não é exatamente traço, é a minha personalidade, é a minha técnica, é a minha mão. Então, cada pessoa ela tem um peso na mão diferente, é a mesma coisa na tatuagem. E assim, como eu já escureci bem aqui na borda, se eu quiser eu posso ir dando uma leve clareada para cima, que aí eu vou gerando esse efeito de ser um cilindro, né? Que é o formato do tronco é um cilindro. Então, o cilindro ele tem uma sombra nas bordas e ele clareia onde está pegando a luz. Então, pensando que a luz está batendo aqui mais ou menos de frente, ou se olhar no desenho, ó, a luz está vindo de cima e projetando a sombra embaixo, então eu tenho um cilindro, ó. Eu posso até aqui em cima deixar um pouquinho mais escuro do que está a imagem, que assim, a imagem ela tá dividida bem as cores, né, para ficar marcada na hora de facilitar passar o desenho. E aí aproveita, vocês me dá uma dica de qual desenho eu devo fazer no próximo. Deixa nos comentários aí. Espero que eu não tenha colocado a cabeça no meio do desenho, sem eles enxergarem. Vou brincar de fazer as texturas aqui. Gostei de fazer minicões. Posso fazer movimento circular? Pode fazer o movimento do jeito que você quiser. Só que cada jeito que você fizer, se você fizer assim, reto, vai ficar uma textura. Se você fizer arredondando, vai ficar outra textura. O mesmo princípio do desenho, por isso é importante estudar o desenho. Você pode estudar desenho ao mesmo tempo que você está estudando o pirógrafo também, não tem problema. Só que é importante que você tenha a noção básica do que é a luz e sombra e tudo mais, tá? E tudo é aprendizado, gente. Quando você erra alguma coisa, não fica preso no erro. Se concentra no aprendizado, porque o aprendizado é o que você vai levar para o próximo desenho, aí você evolui no próximo desenho, evolui na próxima arte, e assim é a vida que segue. Se você ficar, ai meu Deus, errei, ficou ruim, não sei o que, você vai ficar travado, você vai criar um bloqueio, e na verdade a gente evolui são nos erros, muito mais do que nos acertos, porque no acerto a gente fica acomodado. Agora, quando a gente vê, putz, errei ali, ó, carreguei demais, devia ter baixado a temperatura, devia ter trocado de ponta, já foi. Leva pro próximo desenho. No próximo desenho você vai saber que ali você deveria ter feito algo diferente, que deveria ter usado outra ponta, ou modificado o jeito que você fez, enfim. Tudo isso a gente aprende e leva pro próximo, que é assim que a gente evolui, faz o melhor que pode nesse de agora. Não fica muito preso a ficar perfeito. Quando tiver um resultado razoável, você já pode finalizar ele, já pode terminar. E aí, vamos para o próximo, vida que segue. Senão, você é um artista de uma obra só, que não evolui, não cresce. Porque quer que fique perfeito, aí fica procrastinando para terminar, ou nunca termina. E aí, você quer resultado, quer vender, quer
quer ganhar dinheiro com a sua arte e não consegue, porque tá preso, tá procrastinando, em vez de estar produzindo. Então, quanto mais a gente produz, mais a gente evolui, mais a gente cresce. E quanto mais as pessoas veem o que a gente está fazendo, mais elas vão gerar valor na nossa vida. Tô gostando dessa textura, hein? Aí, se eu quero uma linha mais escura, eu faço ela mais devagar. Na tatuagem é assim também. Quanto mais tempo você fica ali, mais furo faz na pele, mais pigmento entra. Aqui a diferença é que é o calor, né? Quanto mais tempo você deixa, mais calor vai queimando ali a madeira ou a superfície que você vai usar. Ó, tá vendo o que eu falei, ó? Aqui na parte de cima eu vou continuar o cilindro, então eu vou dar uma leve escurecida para que a luz fique mais focada nessa área aqui. Então, só para dar mais dimensionalidade nessa parte aqui. Vai ficar mesmo um cilindro. Essa parte aqui nem tem no desenho. Fazendo de cabeça. É um tronco, não precisa se preocupar muito. Costumo gostar de fazer com a tinta branca os highlights, né, que são os pontos de luz, para ele gerar essa personalidade no desenho, no meu estilo, como se fosse uma tatuagem. É baseado na técnica da tatuagem, que coloca ali o branquinho, coloca ali o highlight para dar um toque especial. Para mim, é a cereja do bolo. Me diz aí nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.